pessoal, beleza? Hoje iremos falar aqui sobre o FSMO, né? Ou funções de mestre de operações, ou o significado aí da sigla, né? FSMO, que é Flexible Single Master Operation, né? O FSMO ele surgiu quando a Microsoft, né, criou aí o diretório ativo dela, chamado, né, que a gente está estudando e conhecemos, que é o Active Directory, no Windows 2000. Né? Anteriormente não existia o FSMO, existia o Single Master Operation. Né? Agora eu não lembro se é Single Master Operation ou era só Single Operation, eu não lembro. Na verdade eu nem cheguei a usar o NT, para falar a verdade. Né? O NT é bem antigo e eu comecei a trabalhar com 2000, 2003, não cheguei a utilizar o 2008 e agora estou utilizando o 2012. Então eu não sei dizer se é Single Operation ou Single Master Operation, mas tanto faz. Né? Então o FSMO ele veio, né, para facilitar, né, a vida aí do administrador, né, porque ele vem junto com o AD. E como é que funcionava antes o PDC, né? Vamos só dar uma relembrada aqui. Antigamente nós tínhamos o PDC, né, que era o seu controle de domínio primário. E para você ter, e você não tem como funciona hoje com o Windows, do Windows 2000, né, e os seus posteriores, que você pode ter uma cópia, né, da sua infraestrutura do AD em outra máquina. Então você tem uma real redundância. Caso um AD ele pare de funcionar, o outro assume ali numa boa. Né? Porém, pessoal, você vai poder criar usuário, né, deletar, essas coisas. Porém, não é totalmente igual. Né? Então a FSMO ela veio, lógico, para depois que o PDC, que a gente não utilizava mais o sentido de PDC, porque se você tivesse também um BDC, o BDC na verdade era só um DC, né, somente leitura, né, você não poderia, você ficaria totalmente dependente do PDC. Então, com a introdução do AD, você não precisa mais ficar dependente só de um único DC da sua floresta aí, dos seus domínios. Você não fica dependente dele. Você pode, se ele cair, o outro assume. Você pode continuar criando usuário, deletando, mudando senha numa boa. Na época do PDC e BDC não era assim, ok? Então, só que na verdade, né, apesar de você ter toda a base de dados ali do AD, né, em outros D6, em outros controladores de domínios, eles não são totalmente iguais. Né? Porque acontece, caso você transfira, lógico, eles não são totalmente iguais, né, porque apenas, por exemplo, você criou um servidor agora na sua empresa, ele vai ter todas as funções de mestre de operação da sua empresa. Tudo vai estar só nesse único servidor. Né? Dependendo do tamanho da sua empresa, você não precisa transferir essas funções para outros D6. Caso você tenha poucos D6, a sua empresa também tem poucos usuários. Tá? Mas caso a sua estrutura seja muito grande, né, tem aí, né, centenas, milhares de usuários aí fazendo logon na sua infraestrutura, você vai precisar realmente, né, migrar aí, né, algumas funções aí de mestre de operação para um outro servidor, né, para melhorar o desempenho. Só que tudo isso, lógico, tem que ser analisado, estudado, para então ser implantado. Né? Vamos agora falar sobre realmente essas funções aí. Temos, na verdade, são 5 no total, né? Se você tiver só um servidor na sua empresa, ele vai ser responsável pelas 5. E se você colocar um outro DC e quiser transferir uma dessas funções para o outro, nós vamos falar isso na próxima aula. Por exemplo, aqui na função a nível de floresta, tá, pessoal? Aqui são 5 funções de mestre de operação. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, marcar aqui. Tem o mestre de esquema, temos o mestre de nomeação de domínio, ou Domain Name Master, temos o PDC Emulator, temos Master Read, ou Read Master, temos o mestre de infraestrutura, né, o Infrastructure Master. Porém, né, alguns aqui funcionam a nível de floresta, como o mestre de esquema e o mestre de nomeação de domínio, né, o Domain Name Master, como vocês podem ver aqui, e os outros 3 a nível de domínio, né, que é o PDC, o Mestre Read e o Mestre de Infraestrutura. Né? O Mestre de Esquema, pessoal, ele na verdade é o coração, né, aí do Active Directory. Ele é composto por objetos, atributos, que dão a forma aí ao seu AD. Né? Por exemplo, aqui temos o objeto usuário e tem o atributo, por exemplo, nome, telefone, endereço, como está escrito aí. Ele também se encarrega de evitar conflitos entre os D6, já que o esquema pode ser, esse esquema aí do Active Directory pode ser customizado, então ele deve ser o mesmo, né, em toda a floresta aí, não pode ter um esquema diferente, ok? Vamos agora falar sobre o mestre de nomeação de domínio. Né? Ele é o responsável por evitar conflitos, né, na hora que criamos um domínio filho, pois esse deve ser único na floresta, como está escrito aí. Né?
O mestre de nomeação domínio, na verdade, evitar conflitos. Na verdade, eu acho que ele só faz isso mesmo, ele não faz outra coisa não. Eu acho que, agora, na verdade, eu esqueci, que isso aí não fica gravado, eu não uso isso aí no dia a dia, então eu não lembro muito bem. O mestre de nomeação de domínio realmente uma das funções dele é responsável por evitar conflitos quando criamos domínio filho. Né? Lógico, esse tem que ser único na floresta, mas eu não me lembro se tem mais alguma outra função, pessoal, realmente eu não lembro. É lógico, isso aqui eu estou dando uma passagem por cima também, eu não estou indo muito a fundo. Caso vocês queiram entender isso aqui mais a fundo, eu até recomendo vocês procurarem na internet, que tem muito material, muito conteúdo legal aí para vocês estudarem, tá? Mas vamos lá. A nível de domínio, temos o PDC Emulator, né? Que, como está dizendo aqui, ele é o responsável por emular um PDC NT 4.0. Então, caso você tenha aí um NT 4.0 na sua infraestrutura, ele vai conseguir, né, funcionar, se integrar aí, interagir com o seu Windows 2012, 2003, 2008, 2000, tanto faz. Né? Ele também tem outras funções importantes, pessoal, que manter a hora sincronizada com o domínio, né? E ele também recebe as alterações da conta de usuário, por exemplo, alteração de senha e tal, e também a relação de confiança entre os domínios. Então, mesmo que você não tenha NT 4.0, ele é bem importante para a sua infraestrutura, ok? Temos aqui o Master Read, o Read Master, que ele é o responsável por evitar conflitos de SIDs, né? Que são os Security ID nas contas dos usuários. Como está dizendo aí, pois cada objeto deve ser único, né? Tem um identificador único na floresta. No seu domínio, desculpa. E na floresta também, né? E ele se encarrega de entregar o pool de read, né, aos desejos do domínio, né? Quando você criar aí, né, você cria mais de 512 objetos, ele precisa contactar o read master, né, o seu DCI que é responsável pelo read master, para conseguir mais 512 reads, né, para poder você continuar criando aí os objetos aí na sua infraestrutura e sem que haja nenhum conflito, né? Conflito, porque por exemplo, você tem aí bastante usuários, você não consegue criar mais um usuário, você de repente está com um problema aí no seu master read, ok? O infraestrutura, né, que é o responsável por manter atualizado o display name, por exemplo, você alterou um atributo aí, né, seja de um usuário ou de um grupo e tal, ele vai repassar isso aí para todos os outros DCs, né, de forma que controle aí o ambiente. Ok, pessoal, essa foi uma aula introdutória sobre FSMO. Esse é um assunto extenso, tá? Eu só dei uma passada por cima assim para vocês, pelo menos para quem esse curso é realmente para quem está começando, quem nem conhece sabe o que é, pelo menos já saber que isso aí existe. A próxima aula eu vou mostrar como você alterar, né, o controle o mestre de operação passar para um outro servidor, um outro DC, tá? E vocês vão ver isso aí funcionando na prática, tá ok? Qualquer dúvida, né, postem aí, falem aí nas mensagens aí, que pode criar aí uma pergunta aí, não sem problema, que a gente responde na medida do possível. E isso aí, pessoal. Se gostou aí, dá um joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreve, por favor. E não esqueça também de se inscrever no nosso site, aristeio.com.br, onde teremos também outros tutoriais bem interessantes sobre Linux. A gente está proposto de começar a fazer aulas em Linux também. E lá a gente vai poder ampliar um pouquinho mais o texto e colocar alguns arquivos de configuração, coisa que no YouTube nós não podemos fazer. Só podemos falar, né, só podemos criar uma pouca descrição aí do que a gente está passando, mas no site a gente vai poder criar, né, enriquecer melhor o conteúdo. Tá bom, pessoal? Então, valeu, muito obrigado e até.